Olá, queridos amigos, é um prazer grande começar mais um programa nas ondas da evolução pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Eu sou Plínio de Souza, da Ápice Desenvolvimento Humano, sempre trazendo para você reflexões para o seu desenvolvimento, para a sua evolução acelerada. Hoje quero falar com você um pouco sobre ansiedade. É um tema que eu venho discutindo aí desde o último programa, não é? E um tema que vem, de fato, atrapalhando muito a vida de muita gente, né? Se no século passado o mal do século foi considerado a depressão, esse século, a ansiedade, problemas relacionados à ansiedade já estão ali, ó, já estão passando, inclusive, os problemas de depressão em quantidade de registros, não é? Então, sim, a ansiedade vem tomando conta para valer de muita gente no mundo, e no Brasil não é diferente, né? Nós temos aí, como consequência, a obesidade também aumentando drasticamente no Brasil, e um dos motivos cruciais da obesidade é a ansiedade. As pessoas que comem para se aliviar da ansiedade, para relaxar, usam a comida como remédio para neutralizar a ansiedade, né? Então esse é um dos problemas, mas muitos outros problemas, né? Por exemplo, a síndrome do pânico é um dos problemas que surgem a partir da ansiedade. Quando a pessoa tem muita ansiedade, distúrbio de ansiedade, junto com traumas não resolvidos do passado, isso evolui muitas vezes para a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Quando a pessoa tem sintomas físicos e começa a se desesperar com esse sintoma, como, por exemplo, ela tem uma falta de ar, uma tontura, uma vertigem, uma taquicardia, às vezes um enjoo, e ela já começa a achar que vai passar mal, e ela tem crise de ansiedade, e aí o seu próprio pensamento obsessivo, ai meu Deus, vou passar mal, vou piorar, faz com que ela piore, vou morrer, faz com que a ansiedade então fique extrema, e aí ela tem sudorese terrível, tem tonturas, taquicardia, sufocamento, falta de ar. Tudo é efeito psicológico, né? Se a pessoa vai no médico, não tem nada, a saúde está ok. O problema é mental, é distúrbio de ansiedade, excesso de ansiedade acumulada no sistema. No caso da síndrome do pânico, nós encontramos também traumas de infância, medos, pavor, medos não resolvidos, acumulados no inconsciente, sabe? A pessoa que é impressionável, né? Ou seja, qualquer coisinha dispara aquele medo. Isso tem a ver com medos não resolvidos lá do passado. Quando se junta com distúrbio de ansiedade, com excesso de ansiedade, aí está criada a bomba, né? E aí isso aí pode evoluir com muita propensão a uma síndrome do pânico. Síndrome do pânico é diferente de fobia, hein? Tem muita gente que confunde pânico com fobia. Fobia é quando a pessoa tem um medo gigantesco, um medo irracional de um elemento específico ou de alguns elementos específicos. Vamos dar um exemplo. A pessoa que tem uma fobia, um medo gigantesco de aranha, um medo gigantesco de barata. Sabe aquela ideia que, embora a pessoa saiba que a barata não é venenosa e que ela não cabe no estômago da barata, ela ainda assim tem uma resposta emocional absurdamente intensa diante de uma barata, uma resposta emocional mais intensa que teria diante de um tigre. Então, por que isso acontece? Porque existe uma fobia barata. E o que é a fobia? A fobia, normalmente, ela é causada por um trauma. Na maioria das vezes, um trauma que a pessoa viveu, né? E aí ela registrou uma imagem terrível interna, com sons, com sensações terríveis. E aí quando vê uma barata, ela não vê aquela barata do momento, vem aquela barata que voou em cima dela quando ela era criança. Ou quando o sujeito que tem fobia a gato, quando vê um gato e ele tem uma resposta de pavor, é porque a mente dispara o som e a imagem daquele gato com cara ameaçadora de monstro terrível que o mordeu ou arranhou quando ele tinha 3 aninhos, 4 aninhos de idade, por ter pego o gato de uma maneira desajeitada ou pisado no rabo do gato. Tá? Então, exemplos aí do que é a fobia. Então, a partir desse trauma, a mente, ela, quando vê no momento presente
algo que se relaciona ao trauma, ela usa o trauma para entender a realidade presente. Ela usa a memória. E aí você responde adequadamente? Não, você responde inadequadamente ao momento presente. Você responde adequadamente à sua representação interna, né? Com aquele trauma lá do passado. Então, fobia é medo de um elemento específico, de alguns específicos. A pessoa pode ter mais de uma fobia. Então, ela pode ter fobia a animais, pode ter fobia à altura. Tem gente que não consegue subir numa cadeira que entra em crise fóbica. Tem vertigem, taquicardia, pavor da altura de uma cadeira. Né? Quanto mais se chegar na janela do prédio e olhar lá embaixo, nem pensar. Tem gente que tem fobia a sangue. Não pode ver sangue que desmaia, que entra em pânico. O seu próprio sangue, então, nem pensar, né? Mas tem gente que não consegue ver sangue de outro também. Fobia a elevador, a lugar fechado, a avião. Tem gente que não entra no elevador, pega um avião de 12 horas, vai para a Europa de avião, mas não entra no elevador. Por quê? Porque tem fobia a elevador. Teve um trauma com elevador que instalou aquele medo, aquele pavor específico do elevador. Fobia sempre tem trauma, não necessariamente vivido. Às vezes a pessoa pode criar uma fobia a partir de uma história contada por alguém, tá bom? Então algo foi dito sobre afogamento e aí ela criou uma representação interna, uma imagem tão terrível daquilo que foi dito que agora ela morre de medo de água. Então não necessariamente a fobia ela é criada em um trauma, na maioria das vezes sim. Ela pode ser criada também a partir de histórias que a pessoa ouviu, às vezes até na TV, e aí representou daquela maneira no seu inconsciente que fica lá, servindo de base para disparar sentimentos e comportamentos um pouco fora da curva, né? Desproporcionais aos eventos no momento presente. Então, fobia, a pessoa tem diante daquele elemento fóbico, tá? Tem gente que não consegue nem criar a imagem na tela, mental. A pessoa pensa numa lagartixa, ela já entra em estado fóbico. Tamanha a sua fobia, a lagartixa. Tem gente com fobia a lagarta, gente com fobia a borboleta, a passarinho. Né? Já vi gente com fobia a passarinho. Quer dizer, é irracional? Não, normalmente está relacionado a um trauma. Aconteceu o trauma, aquilo fica lá no inconsciente como uma imagem terrível, terrível mesmo, e a pessoa não consegue mais nem ver um passarinho que já dispara aquela sensação terrível, tá bom? Diferente do pânico. Síndrome do pânico, a crise surge do nada. Às vezes a pessoa está lá, às vezes sim, pode ser de lugar fechado, no lugar fechado, ela está passando por um túnel, começa a dar a crise do pânico, mas muitas vezes acontece em casa. A pessoa está lá vendo TV e de repente começa um sintoma, vem uma sensação estranha no peito e ela pensa, ai meu Deus, vai começar. E aí a mente já faz começar. A ansiedade já faz o medo aumentar e aí o medo já faz o sintoma corporal aumentar e aí esse sintoma corporal aumentando, né? A taquicardia, a pressão no peito, a ansiedade já faz com que a mente pense, tá vendo, tá piorando, vou passar mal, vou morrer. E aí entra num círculo vicioso terrível. Isso pode acontecer dormindo, a pessoa pode estar dormindo e acordar de sobressalto com uma sensação de medo, um sentimento de medo e começar o pensamento, ai meu Deus, vai acontecer, e aí começa a acontecer. Então a síndrome do pânico pode acontecer a qualquer momento. São coisas diferentes. E a fobia é relacionada a um elemento específico. Então, pessoas que têm fobia não necessariamente são pessoas com excesso de ansiedade, não. Pode ser uma pessoa super calma, super zen, mas que tem uma fobia por conta de um trauma que aconteceu lá na infância. Agora, a síndrome do pânico normalmente é resultado de excesso de ansiedade, medo do que pode acontecer. A ansiedade é um tipo de medo. É medo de futuro, é medo do que pode acontecer, medo de não dar certo, medo de não chegar, medo de não conseguir. É pensamento negativo. Eu crio imagens mentais do pior que pode acontecer ao invés do melhor. E aí eu me conecto com o pior que pode acontecer. E aí fico com medo daquele pior, fico preocupado com aquilo. Em vez de me ocupar lá no momento, eu fico me preocupando de maneira inadequada. Porque eu poderia me ocupar antes, mas ocupar e resolver, né? Ah, tá, eu tenho aquele projeto para fazer, então vou fazer antes. Pronto, fiz, estou livre. Não, a pessoa que tem excesso de ansiedade, ela fica preocupada, mesmo que ela tenha feito, ela ainda acha que, mas talvez não tenha ficado muito bom, não sei se ele vai gostar. Então,
é o medo do pior que pode acontecer. Ansiedade, medo de não chegar. E aí acaba virando muitas vezes um padrão tão automático que a pessoa nem sabe por que ela está ansiosa, né? Porque ela já entra no padrão. O corpo inteiro já está naquele padrão de ansiedade. As células, elas são viciadas em ansiedade. Elas pedem mais informação química de ansiedade. Porque as suas células, elas ficam viciadas nas informações químicas das emoções. Se você tem muita ansiedade, todas as membranas das suas células, elas recebem neuropeptídeos de ansiedade e elas vão se transformando em células ansiosas e querem mais e mais ansiedade. Assim como as suas células ficam dependentes da cocaína, né? Ou dependentes do álcool, com o uso continuado do álcool. Ela se reorganiza quimicamente e ela fica dependente daquilo. Então, a pessoa que é muito ansiosa, ela é dependente da ansiedade. Boa notícia. É possível mudar, desativar a ansiedade, mudar o padrão. Vamos falar um pouquinho agora sobre solução na segunda parte do programa, tá bom? Então, eu falei sobre ansiedade, síndrome do pânico, fobia, diferença de síndrome do pânico e fobias. Agora vamos falar um pouco sobre solução. Qual é a solução da ansiedade, solução da fobia, solução da síndrome do pânico? Gostaria de te convidar para conhecer o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano. Nós somos um instituto de pesquisa em mudanças emocionais aceleradas, trabalhamos com técnicas de última geração, que são programação neurolinguística, constelação familiar, coaching, EFT, entre outras técnicas que trazem resultados muito rápidos, com equipe, com treinamento semanal, supervisão de todos os casos. Por isso nós temos aí o nosso método e a nossa garantia de resultados. Você vem para 10 sessões, 10 semanas, para mudar uma questão de maneira bem completa na sua vida. Se depois de 2 sessões, você faz uma entrevista e 2 sessões depois, se você não percebeu mudanças significativas, nós devolvemos o seu investimento, ou seja, devolução do seu dinheiro. É um convite para você fazer um teste para uma vida melhor. O que você tem a perder? Se você não perceber mudança, você não vai ter prejuízo, você vai ter o seu dinheiro de volta. Depois de 2 sessões de intervenção, se você não percebeu mudança, devolução do seu investimento. Com o contrato te protegendo. Só a Ápice Desenvolvimento Humano faz isso no Brasil. 15 anos de atuação, com pesquisa séria, com equipe bem treinada, alinhada. Atendimento para todo o Brasil e o mundo todo via Skype. Atendimento presencial em São Paulo, capital, Campinas, Jundiaí e também em Alphaville. Se você quer ser atendido presencialmente em Alphaville, região de Alphaville, a partir de agosto estamos atendendo em Alphaville. Nesse momento atendendo em Jundiaí com desconto, hein? Ainda no mês de julho você tem atendimento com desconto especial em Jundiaí, no shopping de Jundiaí, uma sala maravilhosa lá no shopping. Estamos lá, a Ápice Desenvolvimento Humano. E aqui em São Paulo, na região da Paulista e também em Campinas. Então você liga e trabalha qualquer questão. Ansiedade, síndrome do pânico, fobia, baixa autoestima, dificuldade de relacionamento com alguém, de se autovalorizar. Qualquer tipo de questão que você queira mudar em você, você pode ser atendido. Se em 2 sessões você não perceber mudanças, devolução do seu investimento. Eu tenho compulsão alimentar, tenho qualquer questão, você pode ser resolvido de maneira breve, objetiva, na Ápice Desenvolvimento Humano. Liga para o 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br, 11 2361 5000. E assista o programa no YouTube, eles estão lá. É só você digitar Ápice Desenvolvimento Humano no YouTube, os programas estão lá. E no Facebook da Ápice, Ápice Desenvolvimento Humano. E também, se você se interessa pelo tema ansiedade, tem uma série de vídeos sobre ansiedade na minha fanpage pessoal. Você vai lá no Plínio de Souza PNL. Curta a minha fanpage pessoal, Plínio de Souza PNL, lá tem algumas sequências de temas bem organizadinhos. Você pode ter lá a sequência sobre ansiedade. Mas vamos continuar falando aqui, né, sobre esse tema. Nós ainda temos aí um tempo aí de programa. Quero falar sobre solução. Vamos lá. Solução para ansiedade. Então, vamos falar primeiro solução para síndrome do pânico e fobia. Então, fobia não é ansiedade. Fobia é apenas uma reação fóbica diante de um elemento específico que está relacionado a um trauma.
normalmente vivido e muitas vezes não vivido. A pessoa criou na sua mente imagens terríveis a partir do que ela ouviu, e aí o sistema corpo-mente usa essas imagens para entender a realidade e ela tem um medo gigantesco. Então, mas muitas vezes é ligado a trauma. Então, fobia é preciso desativar o trauma ou desativar essa representação interna gigantesca. Então, a pessoa que tem uma fobia a gato, se não desativar aquela memória do trauma do gato que está no inconsciente, ela sempre vai ter uma resposta como se fosse um monstro gigantesco, que era quando ela tinha 2 aninhos, 3, né? Mas hoje, aos 40, não é mais. Então, é preciso desativar o trauma, ou desativar a reação que a mente tem, o encadeamento de respostas automáticas que a mente tem que disparam aquele sentimento. Isso é possível resolver de maneira muito breve. Fobia é o mais terrível de se sentir, mas é fácil de se resolver com técnicas de PNL. Tá? 2, 3 sessões são suficientes para você trabalhar uma fobia. Síndrome do pânico já é preciso um pouco mais de tempo. Síndrome do pânico normalmente tem o quê? Ela tem distúrbio de ansiedade, então eu preciso trabalhar o tema da ansiedade e também preciso desativar traumas não resolvidos lá de infância, quando a pessoa é impressionável. Então ela tem medos acumulados e ela tem ansiedade. Então eu preciso desativar essas 2 questões e aí é legal fazer um processo mesmo de 10 sessões, né? Com calma para a gente trabalhar todas as questões envolvidas. Então trabalha-se assim, desativando a ansiedade, no caso da síndrome do pânico, e trabalhando os medos não resolvidos, acumulados no sistema. Aqueles neurônios precisam de limpeza emocional, limpeza neuronal das informações de medo acumuladas lá de uma criança que se sentiu, de certa maneira, desamparada diante de eventos aterrorizantes. Então a gente precisa desativar isso. E no caso da ansiedade pura? Vamos lá. Aí, no caso da ansiedade pura, é preciso mudar o pensamento. Ou seja, mudar a maneira de pensar. A pessoa que tem um pensamento muito focado para problema, sempre prevendo problema, precisa começar a reconhecer as coisas positivas do dia. Então, se a gente trabalha para que a pessoa comece todo dia como uma tarefa, a anotar e agradecer as coisas boas do dia, a mente começa naturalmente a perceber o que tem de bom e não só ficar percebendo o que tem de ruim. E isso vai gerando uma mudança emocional natural, uma mudança inclusive química corporal, quando ele começa a reconhecer as coisas boas do seu dia a dia. Então essa é uma prática interessante para desativar a ansiedade, reconhecer as coisas boas do dia. Uma outra prática interessante, muito boa, é ajudar a pessoa num processo de organização. Muitas pessoas ansiosas têm um processo forte de desorganização. Então, a ansiedade também é sintoma de falta de controle. A pessoa tem uma sensação de que ela está perdendo o controle sobre a vida dela e ela fica com muita ansiedade. É um monte de coisa pendente que ela não resolveu, um monte de pendência, aquela ansiedade, né, ela vai perdendo energia, essas pendências, coisas abertas, não resolvidas, acumuladas, vão desgastando a sua energia e tal, e ela vai ficando muito ansiosa. Então, nesse caso, é importante ter um método de organização pessoal. Um método de organização pessoal. Como existem alguns disponíveis na internet, num processo de coaching você pode aprender, fazer um processo de coaching para melhor gestão do seu tempo e organização. Mas vamos lá, uma dica para você. Faça uma lista de pendências. Tenha uma lista com você, por exemplo, no celular. Tem um bloquinho de notas no celular e você anota tudo que está pendente que você tem que resolver, que você não resolveu, de qualquer área da vida. E vai aumentando essa lista. Todo dia de manhã, tome uns 5 minutinhos para olhar para essa lista e ver se você tem algo a acrescentar, você acrescenta. E olhando para a lista toda, que pode ser que tenha 100, 200 itens, você seleciona um para resolver no dia, tá? Ou você pode fazer isso semanalmente, tá? Então, por exemplo, no domingo você olha para a sua lista e seleciona aquilo que você vai resolver na semana e coloca na agenda. Se colocou na agenda, tem que resolver. Tá? E todo dia você olha, né, tal, mas você tem aqueles já na agenda que foram colocados no domingo. E todo dia você olha e acrescenta alguma coisa. Quando você resolveu, você tira, você apaga da lista aquilo que foi resolvido. Isso ajuda demais, demais, demais. A pessoa vai tendo mais uma sensação de controle da sua vida, de cuidar das prioridades, porque ela está batendo, seu inconsciente está de olho em tudo aquilo, está batendo o olho todo dia naquelas informações e vai te organizando muito mais. Gostou das dicas? Que bacana! Se você gostou, entra lá
no Facebook, na minha fanpage, Plínio de Souza PNL. Tem lá vídeos, sequências inteiras sobre ansiedade e outros temas também. Também na fanpage da Ápice Desenvolvimento Humano. Assista o programa no YouTube. É só você se inscrever no canal da Ápice Desenvolvimento Humano lá no YouTube, e tem centenas de programas de rádio disponíveis para você. Esse aqui, inclusive, tá lá. E mais uma vez quero te convidar, agora, no dia 5, sabadão, tem Laboratório de PNL. Uma manhã inteira muito transformacional, você vem passar por técnicas e técnicas de PNL. Um evento muito bacana e transformador, preço baratinho para você conhecer para valer, na pele, sentir no corpo, na alma, na mente, a programação neurolinguística. Se inscreva no Laboratório de PNL. E atendimento individual na Ápice, no Desafio Ápice. Se você não perceber mudanças em 2 sessões, nós devolvemos o seu dinheiro. Legal, né? Atendimento individual com precisão e seriedade é na Ápice Desenvolvimento Humano. Telefone 11 2361 5000. Setembro, formação em constelação familiar, formação em PNL e formação em coaching. Tudo a partir de setembro e outubro. Se inscreva na Ápice, 11 2361 5000. ápicedesenvolve.com.br. Eu sou Plínio de Souza, um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.